O comprimento, a espessura, a densidade e a tonalidade dos cílios são determinados por características genéticas e raça. Se a natureza lhe deu cílios finos e curtos, não fique chateado, recomendações simples de especialistas o ajudarão a aprender como fazer crescer os cílios, usando remédios caseiros, gel especial e técnicas de massagem. Depois de experimentar diferentes maneiras, com certeza será possível obter o efeito desejado. Como deixar os cílios luxuosos e grossos em casa. Características dos cuidados. As regras de cuidados com os olhos são as mais simples possíveis. Nutrição adequada. Antes de cultivar cílios longos, você deve acrescentar à sua dieta alimentos ricos em vitaminas e oligoelementos. Os cabelos crescerão mais rapidamente se você comer frutas frescas, bagas, nozes e legumes todos os dias. E útil consumir alimentos que contenham queratina, salsa, pimentão, rosa mosqueta, manteiga, queijo cottage e fígado. Aplicar rímel hipoalergênico. Rímel barato de uma marca desconhecida e mal aplicado, esfarela e mancha ao longo do dia, ameaçando a saúde dos olhos. Proteção UV. Durante o período de crescimento dos cílios, é importante comprar óculos de sol com lentes de qualidade e usar protetores oculares especiais no solário. Quando as extensões de cílios devem fazer intervalos entre os tratamentos. Indesejável dormir com o rosto no travesseiro e esfregar os olhos com as mãos sujas. Importante, de tempos em tempos, as pálpebras precisam de massagem, 1 a 2 vezes por dia durante 2 a 3 minutos, se você bater levemente. Com os dedos nas pálpebras, o sangue começará a fluir para os bulbos, ativando o crescimento dos pelos. Os cílios crescem. Os cílios crescem, qual o comprimento que atingem e por que caem quando a nova raiz amadurece? Conhecer as peculiaridades da formação dos pelos permite que você controle o ciclo de vida deles até a renovação completa, a cada poucos anos. As hastes de cabelo nos olhos crescem em 2, 3 fileiras, renovadas periodicamente. A pálpebra superior tem de 150 a 250 crescimentos, e a pálpebra inferior, de 50 a 150. O comprimento das vilosidades superiores é de 10 mm e o comprimento das vilosidades inferiores é de 7 mm. A duração do crescimento dos cílios depende das características individuais e da estrutura da haste. A expectativa de vida média do crescimento é de 3 a 6 meses. A fase de crescimento ativo é observada por 30 a 40 dias, esse é o período em que os cílios crescem de 0,4 a 0,7 mm. Os pelos individuais estão constantemente em modo inativo, inferior 15%, superior 40%. Com a idade, os cílios ficam mais claros e fracos, mais esparsos. Se você arrancar ou aparar os cílios, os resultados podem ser 2, retomar o comprimento e a densidade anteriores ou não restar nenhum pelo. Se os cílios caírem após a quimioterapia, a recuperação ocorrerá dentro de 1 mês. As queimaduras também afetarão negativamente o nível de vegetação. No mês seguinte, devem ser tomadas medidas para acelerar o crescimento das hastes. Crescimento dos cílios, ciclo de vida e período de recuperação. Como acelerar o crescimento dos cílios? Entre as soluções mais eficazes, como tornar os cílios grossos e longos, vale a pena olhar para receitas populares, preparações cosméticas. Óleos curativos, máscaras. Receitas populares para estimular o crescimento dos cílios em casa. Será necessário suco de cenoura, repolho ou aloe vera com nabo ou azeite de oliva. A mistura é aplicada à pessoa nas pálpebras com movimentos leves de massagem. Compressas de ervas medicinais. A infusão de chá, de cocôs de camomila, calêndula e centaureia ajudarão a fazer os cabelos crescerem naturalmente. Discos de algodão embebidos em composição medicinal por 15 minutos aplicados nos olhos. Salsa. De acordo com a receita, a salsa finamente picada adiciona suco de aloe vera e óleo vegetal, a mistura é aplicada nas pálpebras e faz uma leve massagem. Importante. Procedimentos terapêuticos para cuidados com os olhos em casa ajudarão a crescer os cílios e evitar a perda de cabelo, rejuvenescer a pele, melhorar a visão. Óleos estimulantes. Os óleos para acelerar o crescimento de cílios nos olhos são contados em dezenas de variantes. Qual composição escolher e aconselhada pelos cosmetologistas? A composição de mamona ajuda a fortalecer o crescimento e a sedosidade dos cílios, fortalece os cabelos. O uso do óleo é recomendado pelos esteticistas por 1 hora, 3 vezes por semana. O óleo de linhaça ajuda a aumentar os cílios durante 15 dias de uso.
O componente vegetal e tratado com a linha de crescimento dos cabelos antes de dormir, evitando a exaustão e a perda de hastes. A adição de óleo de amêndoa, mamona e trigo à composição também dará um resultado positivo. O óleo de rosa melhora o brilho dos cílios longos, alivia a secura e a inflamação da derme, acelera o crescimento das hastes. A composição é mantida nos olhos por 1/4 de hora, o excesso e lavado com água morna. O espinheiro marítimo suaviza os cílios longos com uma velocidade incrível em um dia. 3 vezes por semana, o óleo é aplicado nas extensões dos cílios com um pincel conveniente. Dica: ao decidir tornar os cílios grossos e saudáveis, você deve limitar o volume de cosméticos. É aconselhável lavar a maquiagem não com sabão, mas com um leite especial. Também vale a pena abandonar o rímel à prova d'água por um tempo. Os benefícios do óleo de rícino para os olhos ativadores de crescimento. Os preparativos para o crescimento dos cílios permitem melhorar os fiapos, torna-los mais longos e mais grossos por 2 meses de uso. Meios não hormonais resolvendo o problema de como fazer os cílios crescerem rapidamente sem efeitos colaterais, os fabricantes criaram preparações não hormonais à base de peptidéis, óleos, aminoácidos, glicosaminoglicanos, perfumes vegetais e vitaminas. As composições não hormonais são inferiores às preparações hormonais em termos de efeito, mas, com o uso regular, permitem que os cílios voltem a crescer e se fortaleçam sem efeitos colaterais. Não há alterações na cor da pele e da cornea e o risco de irritação é minimizado. Importante: os condicionadores não hormonais para cílios postiços são aplicados de 1 a 2 vezes por dia, sobre os quais podem ser aplicados cosméticos decorativos. Estimulantes hormonais como acelerar o crescimento dos cílios e reduzir a pressão intraocular, sabe o fabricante do remédio Latisse, a empresa Allergan. Originalmente, o medicamento tinha efeito oftalmológico e era dispensado por prescrição médica. Entretanto, o uso regular da composição ajudou simultaneamente os cabelos dos olhos a crescerem longos e brilhantes. A indústria da beleza transformou um efeito colateral incomum em dignidade, e surgiu uma série diversificada de preparações para o crescimento dos cílios. O Latisse é indicado para cílios que sofrem de hipotricose, crescimento lento, redução na quantidade e na qualidade da vegetação. Os análogos do Latisse são produzidos por várias empresas sob as marcas Bimatop-Prost, Careprost, Bimar, Carelas. Para cílios, Schlash, Mashlash, Volume, Ganfort. Importante: o uso frequente de ativadores hormonais descolore a cornea ou causa irritação. Os estimulantes também provocam comportamento viciante, quando o produto para de funcionar, os cílios não duram muito. Carelas significa aumentar o comprimento dos cílios em 30%, seu volume em 2 vezes máscaras o crescimento e a restauração dos cabelos dos olhos corresponderá às expectativas com o uso de máscaras terapêuticas, uma mistura de óleo de amêndoa, óleo de pêssego, óleo de rícino aquecido em banho-maria e vitaminas A, e 2 gotas. A máscara é aplicada à noite após um corte de cabelo, queimadura ou outros danos ao cabelo. Recomenda-se que as máscaras sejam feitas em um recipiente de vidro e que os restos sejam armazenados na geladeira. Suco de aloe vera, óleo de rícino, óleo de nabo e vitamina E. Proporções da máscara: os elementos principais em partes iguais, 3 gotas de vitamina. Meia hora após a aplicação, remova a mistura com um guardanapo. A aplicação em proporções iguais de azeite de oliva, óleo de vieiras e amêndoas, bem como óleo de peixe, vitamina E ou a dissolvida. 2 gotas, aumentará rapidamente o crescimento de fiapos, com aplicação regular por 2 horas. Sem a nutrição e cuidados adequados, é difícil que o cabelo permaneça forte, denso e longo. É importante dar a devida atenção a seus olhos. Como tornar os cílios grossos e longos? Como alongar os cílios em 5 minutos, uma seleção de Lifeax, use um modelador de cachos. O modelador certo, correspondente ao comprimento e à curva do olho, dará 100% de garantia do efeito de um olhar aberto. O principal é não puxar, soltar a pinça e remover a ferramenta das raízes. Cindy Crawford usa um modelador há cerca de 30 anos e é a dona dos olhos mais lindos do mundo da modelagem. Coloração dos cílios. Uma seta discreta na membrana mucosa da pálpebra superior torna o olhar profundo, o formato dos olhos expressivo, os cílios individuais se conectam em um todo. A principal condição é usar um lápis resistente,
eliminando o risco de manchar a parte inferior do olho. 2 camadas nas raízes e uma nas pontas. O método evita que o rímel caia. As pontas ficarão perfeitamente separadas e o volume será aumentado. Se você pressionar o pincel nas raízes e segura-lo por um segundo, o rímel se fixará rapidamente e deixará os cílios enrolados. Em seguida, serão necessários movimentos em zigue-zague para distribuir o restante do rímel ao longo do comprimento. Aplique uma camada extra de rímel nas raízes. Pó em pó. Para obter cílios grossos, o modelador e o pó ajudarão. Os cílios precisam ser enrolados e tratados com pó. Depois, com cuidado, separando os cílios individualmente, pinte com uma fina camada de rímel alongador. Repita o procedimento mais uma vez. O resultado: cílios longos e exuberantes. Aumentando o volume dos cílios com pó, aplicação de rímel em ambos os lados dos cílios. A técnica para criar uma aparência expressiva e bastante simples. Os cílios são coloridos de acordo com o esquema padrão, com pó na parte superior e, em seguida, aplicada a segunda camada de rímel. A ferramenta ideal para esse truque é uma escova em leque. Colorir os ramos superiores e depois os inferiores. Usando várias camadas de rímel, vale a pena alternar os olhos. Primeiro, a primeira camada de rímel e processada em um olho e depois no outro. A segunda vez e passada sobre os cílios já pintados. Fato interessante. Até 2016, acreditava-se que os cílios mais longos do mundo, 4,7 centímetros, pertenciam a Futo Ravmauli. No entanto, em 2018, a primazia no Guinness Book of Records foi arrebatada por uma garota da China, o comprimento de seus cílios, 12 centímetros. Dicas de esteticistas experientes. Em um esforço para ajudar os cílios a serem saudáveis e bonitos, os cosmetologistas recomendam prestar atenção às regras básicas de cuidados com os olhos. Use cosméticos naturais em uma base vitamínica. Escove os cílios diariamente, criando um efeito de massagem e fortalecendo-os. Cuide da pele ao redor dos olhos. Use com menos frequência cosméticos decorativos que possam queimar os folículos capilares saudáveis. Passe rímel com creme para bebês antes de remover a maquiagem dos olhos. Remova a maquiagem quando chegar em casa. O procedimento é realizado de forma conveniente com um produto cosmético especial que não traumatiza os cabelos. Na piscina, use óculos de proteção para os olhos. As composições desinfetantes contidas na água afetam negativamente a membrana mucosa dos olhos, as sobrancelhas e os cílios. Não se deve usar o mesmo rímel por mais de 3 meses. Truques de trabalho para criar um visual chique ao cuidar dos cílios. Se você seguir as recomendações dos cosmetologistas, será uma decisão racional usar um conjunto de métodos para alongar os fiapos.